Bem-vindos ao Mercado Criativo, muito bom receber-vos. Senhores, os microfones estão aí. Vamos conversar sobre a criatividade no continente africano, através desta plataforma, que é uma plataforma incontornável quando quisermos entender como é que a África está a caminhar em termos de produção artística e cultural, que é Criação África. Vou começar mesmo por si, Nail. Como é que o FEF e a Embaixada da França decidiram abraçar uma plataforma desta natureza como um mecanismo de criar o melhor ecossistema no setor criativo em África? Obrigado, David. Antes de tudo, dizer que o FEF é um dispositivo que existe para todo o continente africano, não é? Um dispositivo de apoio para financiar projetos focados nas indústrias culturais e criativas. Portanto, a ideia aqui em Moçambique e também em Eswatini é poder apoiar, encontrar fazedores, operadores e projetos que sejam focados em alguns sectores dessas ICC que são de alto potencial. Aqui temos grandes protagonistas que podem falar dos sectores deles. Pois, e vão falar sobre isso, sem dúvidas. E também o Criação África dentro desta visão do programa FEF, que é esse programa de apoio ao setor cultural e criativo. O que é o Criação África? Qual a relevância de Criação África? Criação África é um grande evento, é um evento aberto e focado nas indústrias culturais e criativas no continente africano. O que aconteceu em Lagos foi a segunda edição. A primeira edição foi em Paris, em 2023, com cerca de 75% das pessoas presentes em Paris eram pessoas de menos de 35 anos. Muito jovens, né? Muito jovens. Agora em Lagos éramos mais de 1000 pessoas, sobretudo fazedores, operadores, criadores, empreendedores dos sectores das indústrias culturais e criativas, em sectores de alto potencial, não é? Animação, série, efeitos especiais, moda, criação digital. Inteligência artificial. Muita coisa, para que eles possam criar oportunidades. Diálogo e oportunidades de co-criar juntos e logo entrar já numa perspectiva de comercialização e distribuição. Pois. Temos aqui os participantes, vão apresentar o seu testemunho. Temos Evaristo de Abreu, é diretor de programação cultural do Espaço 16 Neto, é criador do Festival Maputo Fast Forward, muito ativo como inovador, como produtor, responsável pela carreira também de muitos artistas que atualmente estão no auge na cena musical nacional e não só, nas outras vertentes. João Rocha é cofundador do estúdio Anima, em Maputo, um estúdio que tem estado a produzir vários produtos relevantes em termos de audiovisuais, em termos de criatividade. Não há dúvidas que é, neste momento, um ator muito importante e também colabora com o Festival Maputo Fast Forward. Shazia Adam é empreendedora, criadora de moda, impulsionadora de 3 marcas moçambicanas e também esteve nesta edição do Criação África. Shazia, vou começar mesmo por ti. Primeiro, como é que a Criação África foi um espaço que ampliou a tua visão sobre o teu próprio trabalho? Bem, para começar, a Criação África serviu-me de uma ferramenta para responder várias perguntas que eu já tinha, tendo em conta que tivemos lá vários workshops, deu-me uma visão diferente em como os criadores e os fazedores da moda em África estão a utilizar o trabalho artesanal para criar peças de destaque. Há grande atenção para nós, os criadores africanos, foi o que eu notei, e em termos de inteligência artificial, respondeu-me várias perguntas em como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial dentro da moda e como implementar isso para tornar produtos que são vendíveis. E também a interação com o pessoal como Instituto de la Mode em Kinshasa, que foi um exemplo que eu já tenho um programa de Clo 3D para moldes, mas houve esta troca de contactos em, olha, tens o programa, nós podemos abrir portas para vir cá e fazer formação. Então foi mais criou-se uma rede de contactos que possam impulsionar os nossos trabalhos. Contactos. Evaristo Abreu, mesma pergunta. É sobre isso. Muitas vezes, quando olhamos para os atores, os criativos no continente africano, e Moçambique é disso um exemplo, há mais oportunidades de se expor e interagir em plataformas fora de África, que necessariamente dentro de África, entre
produtores e criativos africanos. Como é que este encontro em Lagos está a ressignificar as narrativas e a criar novas formas de falarmos entre nós dentro do continente? Eu acho que este encontro foi muito importante e foi muitíssimo importante por ter sido em África, com que a gente, criativos, a gente puxe toda essa conversa para o continente. Okay. Como disseste bem, normalmente essas conversas são feitas fora do continente e eu acho que é importante essas conversas começarem a ser feitas no continente e também começarem a ser feitas por nós. Uma coisa que eu percebi é que com outros amigos, profissionais da área, é que todos nós temos esse interesse de conectar entre nós nas nossas plataformas. Queremos conversar mais, queremos Exatamente. nos encontrar mais. Acho que há muito essa vontade de queremos nos conectar mais, de querer saber um pouco mais do que é que cada país está a fazer e como é que cada país está a olhar esta nova visão do digital e etc. Que foi uma das coisas que me chamou mais a atenção no fórum, é que a África está a ver agora o digital como uma forma, como a Shazia disse, como disseste bem, de começarmos a contar as nossas histórias. Okay. E criar estes fóruns entre nós vai ser uma maneira de fortificarmos e de trazermos esse contar as nossas histórias de uma maneira muito mais criativa e muito mais forte, muito mais expressiva. Porque durante muito tempo nós estivemos desconectados e agora essa vontade, mais uma vez, essa vontade de se conectar e de voltarmos a pegar a falar, que é não é? nosso e a falar e a trazer coisas diferentes. Pois, é um mapeamento, é muito importante isto que fala Evaristo de Abreu, porque nós também falamos muito disso aqui no programa e a crítica que se faz é essa, né? Parece que dentro de África não sabemos quem está a fazer o quê e como é que está a fazer. Existe a informação que chega através de vários meios, mas ir conhecer, ir dialogar de forma direta. Última pergunta neste primeiro bloco para si, porque ainda há mais perguntas, vou-vos colocar a todos. Como diretor de programação cultural, encontraste em Lagos outros diretores, outros Evaristos? O que descobriste que há lá nos outros países? Viste outros? Encontrei muitos, muitos Evaristos e encontrei também muitas pessoas com quem já tenho tido conversas em outros espaços e a conversa que nós temos é como é que a gente pode melhorar o trabalho que faz e como é que a gente pode fazer essa exportação de trabalhos tanto para um como para outro sítio. Por exemplo, nós tivemos um convite como a Put Fast Forward para ir ao Ghana, infelizmente não conseguimos fazer isso, que era para ir ao Ghana para um festival de arte digital e provavelmente levar alguns trabalhos de artistas que nós começamos a trabalhar no Digital Hub, que fizemos um pequeno teste em junho. Então existem muitos evaristas e muitas pessoas que têm essa vontade de começar coisas e de dar espaço aos jovens, e para mim foi muito interessante poder conectar e reconectar com essas pessoas e ver as possibilidades do que é que a gente pode fazer. Pois, fazer coisas, é preciso fazer coisas, criar conexões. João Roxo é muitas coisas, para além de criativo, é gestor, pensa a criatividade, mas está muitas vezes no Excel. Então eu queria ouvir um pouco de ti, João. Conseguiste ver outros Joãos que, para além dos dramas da gestão e do Excel, pensam em criatividade e devem criar valor, mas no final do dia devem pagar salários, devem, enfim, criar soluções. Encontraste essa realidade em Lagos dos outros Joãos e que partilharam experiências relevantes contigo? Sem dúvidas, David. Como tu dizes bem, não é? Existe essa dinâmica que no fundo é um bocado dos dois lados de uma moeda, não é? De tu passares um bocado pelo lado criativo e sentires na pele essa luta, mas ao mesmo tempo quando queres entrar no empreendedorismo e começar a trabalhar com equipas um bocado maiores e assim por diante, não é? Para estimular esse progresso criativo ou do setor criativo, acabas conhecendo todo esse espectro, não é? E sem dúvidas encontramos muitas pessoas que trabalham na mesma linha ou que têm intenções semelhantes
em todos os países, não só da região, mas também do continente, naturalmente. E inclusive ainda ontem estava a refletir sobre isso, porque depois de voltarmos do fórum, houve muitos contactos que nós fizemos, naturalmente, que temos que fazer follow-up, né? Porque uma coisa é estar ali naquele entusiasmo ambiente, do né? momento, Aqueles encontros rápidos. muita inspiração, muita informação, não é? E é um dispêndio de energia muito produtivo, né? E agora a fazer esses follow-ups e a aprender um bocadinho mais sobre os projetos, né? Porque os encontros são muito espontâneos e muito rápidos, né? Então há que tornar isso um início de conversa e depois continuar, depois, né? O que acontece Exatamente, e é incrível ver a quantidade de projetos semelhantes e interesses em comum que todos temos, né? Tanto, como disseste bem, ao nível criativo, como ao nível da busca do empreendedor, né? De encontrar ferramentas buscar e encontrar recursos, formatos, né? exatamente, buscar sem recursos. dúvidas. E João, ainda bem que falas sobre isto, né? Como é que este fórum também é uma oportunidade para pensar e repensar estratégias de criação de recursos em África? Um dos maiores dilemas que temos é termos nossos recursos. Nós somos ricos no continente africano, mas parece que ainda não encontramos uma fórmula melhor de gerar recursos para que o setor criativo tenha linhas de acesso ao financiamento mais direto e por via de iniciativas locais. Sem dúvidas, sim. Tocaste num ponto que eu considero muito importante, que é, e falas de criação de recursos, mas também lá se falou muito sobre troca de recursos, não é? Ou seja, porventura em Nairobi, ou em Dar es Salaam, ou em Lagos, né? Existe conhecimento, né? E nós também aqui temos conhecimentos relativos ao contexto específico com o qual eles também podem aprender, não é? Então, essa troca de recursos é super importante e é uma coisa que interessa muito à região e ao continente. E não é sobre dinheiro só? Não, é sem dúvidas, é recursos humanos, não é só a questão do financiamento. Claro que isso também é importante. Ainda ontem tive uma conversa super interessante que me inspirou bastante, na qual esse profissional do ramo das tecnologias imersivas, né? Realidade virtual e assim por diante, eles trabalham muito com isso e ele disse uma coisa com a qual me identifico bastante, né? E que desde que começamos, no caso da Anima ou qualquer negócio criativo, existe uma necessidade de trabalhar em projetos que geram esse rendimento e que criam essa sustentabilidade, mas é importante também sempre nos concentrarmos na experimentação e na pesquisa para podermos desenvolver e ser inovadores, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo forçados a fazer para manter as luzes acesas ou para meter o pão em cima da mesa e depois a criatividade acaba sendo um bocado comprometida. Né? Então percebi que existe muito esse espírito, né? Sabemos como é que funciona o continente e qual é a personalidade e o tom que nos une, né? E isso foi um ponto muito inspirador também, sem dúvidas. Nail, eu acho que também para o FEF, assim como para a Criação África e para o governo francês, esta é uma oportunidade muito estratégica porque consegue perceber naturalmente os impactos de todo o investimento que está a ser feito. Como é que o Criação África ou Criação África foi essa oportunidade para se perceber o impacto do FEF? Pelo nível de debates, pelo nível das propostas dos participantes, a qualidade dos criativos que lá estiveram. O que acabamos de ouvir é a realidade do continente africano. E esta oportunidade de Criação África como fórum era para conectar as pessoas, criar diálogo, criar oportunidades e focar na inovação e nesse empreendedorismo jovem e nesse empreendedorismo que está cheio de ideias, iniciativas nas indústrias culturais e criativas. Portanto, os projetos de FEF, esse dispositivo de apoio, existem e seguem existindo todos os dias. Shazia, João, Evaristo são membros desses projetos que estão a ser desenvolvidos, entre outros, no continente africano. O facto de reunir 1000 pessoas num lugar, numa plataforma, isto é absolutamente único. E vários países da África, né? 1000 africanos juntos. 42 delegações, 1000 pessoas num lugar em Lagos, que é o primeiro mercado enquanto a mídia e entertainment, por exemplo, é uma ocasião única de criar uma oportunidade, criar múltiplas oportunidades para co-criar,
e poder logo pensar em iniciativas coletivas. Porque muitas vezes, como foi dito, há projetos que estão a ser desenvolvidos num país, mas merece a pena que seja conectado com projetos similares em países até vizinhos, não é? Então, esta oportunidade de Criação África, e haverá mais, né? muito provavelmente outra edição, é seguir desenvolvendo esses projetos de FEF Criação nos países, porque mostra, a ilustração deste fórum mostra os resultados, não é? É um incentivo para os fazedores, criadores continuar e eles acreditarem nas ideias deles. Para que tenham sempre a consciência de que é quem está a ver e há mecanismos de poderem crescer. E a nossa delegação, falando em vizinhança, a ideia de troca de recursos, a nossa delegação, para além de Moçambique, comportava a Eswatini por via de Benelziwe, que é uma produtora, roteirista de animação e banda desenhada e que tem várias colaborações com a Nigéria, né? E esteve também nessa delegação. Shazia, fale-me, África para a moda, já falavas da troca de contactos, a olhar o recurso, a inovação como uma oportunidade grande para ampliar as tuas técnicas e os teus mecanismos de crescimento, mas acima de tudo a olhar para aquilo que a África tem de potencial, né? A indústria têxtil, por exemplo, e também outros elementos que carregam a identidade africana, que muitas vezes é nova, ainda não chega ao mundo inteiro, temos muito por oferecer ainda. Como é que este encontro em Lagos também acabou por te conectar a muito que ainda deve-se explorar e pode ser explorado? Então, eu voltei bastante enriquecida. Dentro do fórum havia lá 2 cantos, que eram um canto onde tinha exposição da área têxtil, foi onde troquei grandes contactos e abriu-me a mente em termos de várias técnicas como weaving, tingimento natural com componentes locais. Yeah. E sim, já existe alguém a fazer isso cá. Sim, na ilha de Moçambique, ouvi também uma experiência da ilha de Moçambique. Com certeza, mas estar em sítios destes e poder ver com o teu olho e ver que, ok, isto é possível e é algo que temos que puxar e implementar dentro do nosso país, eu voltei com esse aprendizado. Agora estou a lançar uma nova coleção da minha marca que faz 5 anos e através deste fórum ajudou-me a pensar em o que tem que se mudar dentro da minha marca para torná-la ainda mais enraizada. Muito bem. E depois, muito interessante nisto também a presença da mulher nos grandes fóruns de discussão das lógicas do mercado. Foi bonito ver. Foi muito bonito ver. Nós temos várias cabeças mulheres à frente de iniciativas destas e isto mostra, pelo menos para mim como Shazia, que sou uma fazedora da moda, iniciei muito nova, aos 16 anos, e continuo a insistir nisto cá em Moçambique, mostrou-me que é possível. Há várias marcas africanas que estão a ter grande sucesso a usar recursos locais. Nós não precisamos de ir para muito longe. Mas também pensar a questão da expansão desses produtos, né? A facilitação da circulação dos produtos no continente africano. Né? Sim. Com certeza. O que pensas sobre isto? O que tu encontraste? Qual é a provocação? Sim, agora é mesmo para provocar. Qual é a provocação necessária para os decisores, para os governos africanos? Como é que podemos sair dessa barreira? Eu, quando lancei a minha marca Mina, eu foquei-me basicamente em ser uma marca que vende em países africanos. Eu não estava preocupada em levá-la, internacionalizá-la para a Europa, para os Estados Unidos, etc. Quando eu me foquei na marca em estar local e vender para a África do Sul, vender para Angola, agora abrir a mente, vender para um país como a Nigéria, Lagos, lá há grande aceitação de trabalhos locais. It's possible. É possível. Evaristo Abreu, também mesma pergunta para ti. Acho que a circulação dos produtos do continente africano é um desafio muito grande, né? Levar um artista para atuar, mas também, vamos lá, uma exposição para uma galeria e faz gestão de um centro cultural, de um espaço criativo que é 16 Neto, com propostas incríveis em termos de artes visuais, música, etc. O que acha que temos que acertar na nossa coreografia para que possamos dançar tranquilamente na pista? Uau, essa dança. Vamos mudar de música. Essa dança ainda está um pouco agitada. Eu acho que existem muitas coisas que têm que ser resolvidas. Primeiro, eu acho que a primeira questão é
E vou tocar num ponto que acho que é essencial para todos, é facilitação de vistos, por Ok. exemplo. Para o setor criativo, Para o setor acha que temos criativo. que olhar de forma Para nós especial? sairmos, vamos dizer, sairmos daqui para a Nigéria, ou daqui para o Marrocos, ou daqui para... Ainda existe alguma dificuldade nisso. Eu acho que, ao exemplo da Europa, que é muito mais fácil ter essa circulação, se nós tivéssemos esse pequeno detalhe resolvido, se calhar a circulação entre nós seria fácil. É fácil para nós, por exemplo, ir à Tanzânia, é fácil para nós ir à Tanzânia, podia ter um bocadinho puxado, Sim. mas é fácil para nós ir à África do Sul, é fácil para nós ir a Eswatini, porque é só conduzir. Se tens um carro, consegues conduzir. Estando aqui no sul, Estando aqui está no aqui é sul, Maputo. Porque exatamente. para quem está em Cabo Delgado é fácil ir à É fácil ir Tanzânia. à Tanzânia, exatamente, é muito mais simples. Então, eu acho que é necessário, não só falo disso, mas também falo de, por exemplo, quando a gente quer importar coisas, vamos dizer que nós estamos a começar a trabalhar no digital, estamos a começar a focar no digital, como o Maputo Fast Forward, essa é uma das nossas, é um dos nossos pilares, que é a inovação digital. Como é que a gente consegue trazer produtos que a gente não produz de fora, importar esses produtos e fazer com que esses produtos entrem de forma acessível, por exemplo. Isso é um calcanhar daqueles, principalmente se vais trabalhar no ramo digital, em que os produtos do ramo digital são extremamente caros, tens os impostos que são, por cima disso, extremamente elevados. Então, isso, de certo modo, dificulta o trabalho que nós temos que fazer, o trabalho que estamos a tentar implementar dentro do setor. É preciso separar um pouco os criativos de um mercado mais robusto, da área mais robusta nos negócios, é isso? Não estou a dizer que não tem que haver impostos, tem que haver, mas eu acho que tem que se reestudar como é que isso é feito. Isso. Não, e se falo de equipamento para a área digital, falo também de instrumentos. Para conseguires meter instrumentos aqui em Moçambique é complicado. Falo para tirares, para trazer, obrigado João, para trazer livros, ou para tirares uma exposição de Moçambique para a África do Sul, ou para a Suazilândia, para a Eswatini, desculpa. Esse processo ainda é muito complicado. Eu acho que se a gente conseguir, como o setor artístico, conseguir trabalhar em conjunto com o governo de qualquer país e conseguimos resolver essa pequena, porque acho que é só essa questão. Acho que é só essa chave dessa porta que temos que conseguir abrir. Negociar, fazer lobby. Exatamente, para conseguir essas facilidades. Porque eu acho que se a gente consegue essas facilidades, todo o resto vai ser um bocadinho mais fácil. Então, acho que... Sem dúvidas. Yeah. Nós, quando olhamos para o nosso país, os debates que correm em vários níveis, nas outras áreas, por exemplo, democracia, boa governação, as organizações da sociedade civil, que naturalmente também, de certo modo, têm alguns pontos de ligação com o trabalho que os criativos fazem, nós notamos uma diferença, não é? Com essas organizações que trabalham nesses ramos que eu mencionei aqui, conseguem desenvolver e criam estratégias de advocacia, de lobby, de negociar e influenciar até políticas públicas. E temos estado a ver vários resultados nesse sentido aqui em Moçambique, desse trabalho. E esta é uma provocação para o João. Quando falamos da circulação, não necessariamente livre circulação ou uma isenção de circulação dos produtos e serviços, mas produtos artísticos, mas a facilitação, sobretudo. Como é que acha que se pode pensar um novo mecanismo de os criativos atuarem em bloco para influenciar as políticas públicas? Estiveram 1000 criativos agora em Lagos. A ideia de se fazer uma declaração de Lagos com pontos muito importantes para abrir caminhos, né? Então, como é que achas que os criativos podem fazer? Podem criar estratégias de influenciar em bloco os nossos governos a facilitarem a circulação dos produtos? Obrigado pela pergunta. Acho que é de facto algo muito importante de se debater, inclusive até te provoco a criar um fórum específico só para desenvolvermos um bocadinho mais essa conversa, que em si tem várias ramificações, né? E de facto é um dos pontos com os quais nós das indústrias criativas sofremos mais, e foi interessante a forma como colocaste a questão, não é? Que fizeste meio que uma relação entre a nossa realidade cultural e em oposição a essa ideia da sociedade civil, não é? Porque é que para o setor ou ramo do desenvolvimento social, vamos dizer entre aspas, não é? Existem conceitos como
pronto, a própria sociedade civil que é muito ativa, mas também pronto, esta ideia, por exemplo, que existe no mundo corporativo da responsabilidade social, não é? Há que perceber-se que a cultura faz parte desse bem-estar social e desse desenvolvimento. É um dos maiores contributos para o nosso sentido de saber fazer, não é? E de confiança como um povo. Estar e ser. Exatamente. E nós acreditamos e percebemos muito bem esse valor e sinto que contribuímos muito para isso. Certo. Mas existe sim uma grande dificuldade em ter esse Espaço, apoio, e esse espaço criado tanto pelo mundo corporativo em termos financeiros, por exemplo, né? Por exemplo, poderia haver muito mais essa independência nacional em termos de fundos e de estímulo, né? Se existisse essa força, digamos, que tu falas, né? Esse corpo que lutasse por esses direitos, né? Tanto em termos fiscais como em termos da importação e exportação, todo o ambiente regulatório, não sei se em inglês diz-se regulatory, né? Em termos legais, como é que isto funciona, quais são os procedimentos e processos que nos conseguem ajudar a ter mais informação e mais recursos de forma facilitada, não é? Porque se queremos passar uma fronteira, se temos dificuldades a passar de uma fronteira tanto pelos custos de transporte como os custos das taxas, como os custos ou as dificuldades burocráticas que são impostas, não é? Como é que a gente consegue criar essa sociedade civil, cultural, ou sociedade, né? Que pudesse ter uma facilidade de mudar a lei, de implementar mecanismos pequenos que nos pudessem apoiar mais influenciar, a desenvolver. né? Nali, quero ouvir o teu pensamento sobre isto, né? Muito interessante, porque aqui estamos a tocar no dia a dia e as dificuldades, não é? Que às vezes não permitem aquela expansão, não é? Dos projetos e da interconexão e distribuição entrando nos mercados. Mas eu penso que antes de tudo é perceber entre muitos países, neste caso estamos em Moçambique, qual é a parte da cultura na produção da riqueza nacional? Ok, a contribuição do setor cultural e criativo no PIB nacional. Completamente. Produto interno Aqui bruto. temos 3 exemplos de pessoas que contribuem todos os dias na produção de riqueza nacional, no PIB, não é? Em definitiva, é só perceber que cultura não é só entertainment. Não é palco, né? Não é palco. Cultura é trabalho, é muita pesquisa, são equipas, recursos humanos e, portanto, quando se desenvolvem ideias em sectores, aqui temos sectores distintos, não é? Moda, criação digital, tudo que é relativo à animação, design, etc. São sectores de alto potencial, mas é verdade que para poder existir fora e criar essa relação com vizinhos ou outros países do continente, devem existir condições jurídicas, legais, para que possa existir essa harmonia, não? Portanto, é um trabalho de percepção, primeiro, como eu disse, do papel da cultura na produção da riqueza nacional, antes de tudo, e depois um trabalho nos dispositivos legais que existem, não é? Mas devem seguir existindo e serem produzidos para poder facilitar aquela melhoria nos mercados. Pois, exemplos positivos existem e ainda bem que os exemplos positivos podem ser partilhados entre nós cá em Moçambique, mas podem também sair para Lagos ou qualquer outra plataforma, e há muitas experiências nesse sentido que estão a ser levadas a cabo a outros contextos e fóruns. E queria ouvir um pouco também o vosso percurso, já no último bloco da nossa conversa, o vosso percurso, as contribuições importantes. Estivemos no nosso mar de lamentações, agora vamos aos nossos orgulhos, às nossas conquistas, né? Porque quem está a assistir é um criativo jovem, deve encontrar aqui alguma esperança, né? Deve encontrar alguma esperança, força, mas também saber que há uma luta muito grande pela frente. Então, Shazia, o que mais te orgulha no teu percurso, como criativa, como empreendedora de moda?
desde o princípio, aos 16 anos de idade, Para até esta mim, parte? é a minha persistência. E sempre acreditei no meu processo. Iniciei muito nova. Quando iniciei ainda não era formada na área. Fui-me formar, voltei, especializei-me numa área que é a alta costura e hoje encontro-me a exercer um trabalho completamente diferente daquilo que eu fui formada. Mas é isso, nós sempre vamos ter as pedras do nosso caminho, mas se nós como criativos formos persistentes e a continuarmos a acreditar naquilo que estamos a fazer, sempre vamos ter produtos. Ok. A formação é muito importante. Sim. Como é que a formação, de certo modo, também permitiu dar outros passos de forma diferente? Então, e agora vou tocar em 2 pontos. Por exemplo, no início da minha carreira eu fui-me formar fora deste país. E hoje eu estou a ver que hoje eu tenho uma outra percepção que é tão importante nós termos instituições locais que fornecem informações na área cultural cá em Moçambique. Somos E muito temos muito pouca autodidatas, né? iniciativa disso. O meu ateliê hoje acolhe vários estagiários na área criativa e ao longo destes anos todos passaram lá tantas pessoas com vontade de quererem ser estilistas, de quererem exercer na área, mas muitos deles perdem essa esperança. E eu acho que isso é algo que tem que ser muito trabalhado e muito desenvolvido. Ok. Evaristo Abreu, quando olhas para os programadores em Moçambique, e deixa-me aqui dizer que Evaristo, na minha opinião, é um dos melhores programadores que temos aqui na nossa geração em Maputo. Temos vários jovens altamente bons em Moçambique. Um grande abraço a todos os programadores, bastante criativos e que conseguem criar no meio do nada, não é? No meio do nada é a partir do papel branco, constantemente, cada conceito está em papel branco, a todos os níveis, né? A todos os níveis. Fale-me, quais são as maiores valências que um programador em Moçambique tem e que os outros não têm? O que nós temos de especial e que nos torna programadores especiais em África? Eu talvez não ia falar a partir da tua experiência. Eu talvez não ia especificar programador, mas acho que talvez ia falar de modo geral. Como moçambicano, eu acho que uma coisa especial que a gente tem é que nós, não é essa palavra, flexível não é a palavra certa. Eu acho que nós, o fato de nós absorvermos vou dizer, de todo o mundo, nos torna especiais porque nós conseguimos perceber como é que cada parte do mundo se comporta. Ok. E como é que, acho que criativamente isso nos dá muitas possibilidades. Somos abertos às outras culturas, às outras somos abertos a muitas coisas e acho que isso facilita muito o nosso processo como programadores, como produtores e nos dá a possibilidade de atacar vários mercados. Mas eu concordo contigo, somos flexíveis. Sim, na somos muito flexíveis. E eu acho que isso é um fator determinante porque mais uma vez, nos abrimos a várias ideias e temos a capacidade de criar coisas completamente diferentes e há sempre uma junção de diferentes coisas que torna o nosso produto interessante como moçambicanos. Ok. Mas acima de tudo é a capacidade de, no meio a enormes desafios, propor uma programação durante um mês, 6 meses. Exatamente. Como é que se faz isto? Isto era a pastagem num dia de chuva. Eu acho que como programadores, acho que uma outra coisa também criar que conteúdos. Nós temos criação de conteúdos, resiliência e, como a Saja disse, não desistir. Eu acho que nós estamos num mercado em que o desistir é muito fácil. É muito fácil de desistir. Então, eu acho que o fato de termos produtores e programadores que estão há mais de 5, 10, 15 anos a fazer este trabalho e a todos os anos a inovar e a trazer coisas diferentes, eu acho que isso é o maior presente que nós temos. Exato. E muito importante, Evaristo Abreu, te ouvir também a dizer e a falar de um aspecto que uma vez Gilberto Mendes, que é um ator, é um gestor de uma grande casa de teatro, de arte no geral, que é o Gungu, agora Cine Teatro Gilberto Mendes. Ele dizia qualquer coisa como isto: quem faz gestão cultural com sucessos tem condições de gerir qualquer outra área. Eu acho que sim. Concordas com isto? Eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque mais uma vez, a gestão cultural no nosso contexto é extremamente complicado. É resolver problemas todos os dias. Exatamente, é resolver problemas todos os dias e eu acho que
a capacidade, eu costumo dizer isso a algumas pessoas, tipo, eu acho que o meu trabalho é resolver problemas. Estamos aflitos todos os dias. O meu trabalho é resolver problemas. E eu acho que a capacidade de resolução de problemas nos dá muitas habilidades para lidar com coisas diferentes o dia todo. Então eu acho que essa capacidade de resolução de problemas É o segredo, segredo para alcançar sucesso, né? Eu quero ouvir também o João Roxo. Então, João, todos os dias acordar na aflição, na incerteza e no final do dia estares orgulhoso. Fale-me o que nos torna realmente muito especiais e diferentes na matéria de gestão cultural e criativa. Pronto, acho que adicionando um bocado ao que disseram aqui os colegas, eu acho que estamos num lugar privilegiado. Primeiro como continente, não é? Por durante muito tempo sermos ensinados a trabalhar dentro das limitações ou da falta de diversidade ou da falta de continuidade, digamos, por exemplo, no acesso à matéria ou nos próprios mecanismos, né? As coisas mudam muito rapidamente e tu és forçado a usar aquela cor porque não há outra, ou este papel porque não há outro. Não é previsível, né? Exatamente. Agora, na isso conferência mesmo. anual do setor privado, CASP, uma das críticas do setor privado à nossa economia é essa, a falta de previsibilidade. E isso é Acho que exatamente aplica-se o que nos caracteriza, o que caracteriza a nossa criatividade, não é? Yeah. Porque quanto mais imprevisível e quanto maiores as limitações e quanto menos, entre aspas, a papinha estiver feita, mais nós somos obrigados a encontrar formatos e formas Nunca se sabe o que vai criativas, acontecer, é uma surpresa diária. exatamente, e novas e inesperadas. Então, nesse sentido, acredito que é uma mais-valia. E, por outro lado, digo privilegiados, porquê? Porque neste momento está todo o continente de olhos virados para nós, porque estamos à procura de coisas novas, não é? Queremos conhecer coisas das quais nunca ouvimos falar. E de facto o nosso país... Temos várias formas que atraem, Exatamente. vários fatores que atraem o mundo também. Para além da Exatamente. criatividade, temos petróleo e gás. Isso, por exemplo, no nosso caso particularmente, estarmos rodeados de países que de língua oficial inglesa. Nós estamos aqui com o dito português, né? E isso cria uma barreira muito grande, né? Então, neste momento, estar em eventos deste tipo e em espaços de intercâmbio, não é? As pessoas ficam todas, olham e... és de Moçambique... Fazem muitas perguntas, porque ninguém não falas de facto português, não falas inglês nem Exatamente, francês. Então... mas isso é um combustível também, o fato de estarmos deste lado de África, em termos de língua oficial, isolados. Exato. Isto também é um combustível muito importante. Isso Sempre mesmo. nos desafiou a compreender o continente e a falar com a região. Achas que isto é um combustível muito importante? Sempre foi determinante. Aquilo que o Ivaristo estava a dizer, o fato de sermos flexíveis. Sem dúvidas, é um fator diferenciador nesse sentido. E eu sinto que é algo que nos torna diferentes. É muito fácil encontrar pessoas que falam inglês em Maputo. Sim, também, exatamente. Isso é sem dúvidas uma característica nossa, não é? O fato também de conduzirmos do lado da estrada que conduzimos, não é? E assim por diante. Exato. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Neil, a olhar para o futuro, muito otimismo. Essas plataformas são importantes porque permitem aos empreendedores, acima de tudo, ganharem tempo. Não é sobre vir e distribuir financiamento, não é por aí. Mas, acima de tudo, permitem que quem está a iniciar um negócio possa ganhar tempo, possa ter alguma estrutura de crescer num período de tempo, conseguir resolver os desafios mais recorrentes quando se está a instalar um negócio. Mas 2 anos depois, 3 anos depois, muitos desses programas descontinuam, muda-se a abordagem, muda-se os temas. Estamos a falar agora, está na ordem do dia, falar das ICCs, mas provavelmente daqui a 5, 10 anos vamos falar de um outro tema. Há 20 anos era tema da saúde, agora são ICCs. Portanto, o que isto também lança de desafio para os programas de cooperação orientados para a cultura? A ideia de criar iniciativas sólidas que vão até realmente ao alcance dos resultados esperados. Estamos a falar das ICCs, ainda é conversa, ainda não há resultados sólidos. Claro, há vários fatores que contribuem para isso. Como é que isto é um desafio para um dispositivo como o FEF? Como é que deve-se repensar o FEF para daqui a 5, 10, 15, 20 anos fazer-se um balanço e com orgulho?
É uma boa pergunta. De facto, a sustentabilidade daqueles programas, não é? Vou dar um exemplo muito concreto. No fórum, que foram 3 dias, houve cerca de 800 encontros profissionais, encontros B2B. Então, obviamente que os programas FEF em todos os países são programas de cooperação, não é? E esperamos que possam continuar, não é? Focados na inovação e neste empreendedorismo nas áreas das ICC. Mas ter oportunidades de encontro, oportunidades de diálogo numa plataforma como Création Africa faz que também passamos a bola aos fazedores, aos empreendedores, para que eles possam, entre eles, já criar Se fintarem mecanismos. e competirem. Sim, Yeah. sim, mecanismos de criar projetos em equipa. Né? Isso, acima de tudo é sobre equipas. Sobretudo pensar na conexão entre os sectores também. Porque quando no Création Africa havia workshops ou intervenções de panelistas sobre webtoons, comics, série, animação, moda digital, não temos que perceber esses sectores como sectores isolados. São sectores que estão completamente conectados. De facto, aqui sabemos que João, Evaristo, Shazia até colaboram juntos, não é? E é bom reconhecer isto, que eles e os contactos que eles fizeram e os contactos que foram feitos em Lagos, esperamos que graças a esse impulso dos projetos FEF e impulsos como esta plataforma única como Création Africa possa continuar. Mas é verdade que a bola está também entre as mãos deles, para eles poderem desenvolver, seguir crescendo como grandes profissionais que já são nesses sectores das indústrias culturais e criativas. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Obrigado, Nail, obrigado, Chazi, obrigado, Evaristo e João. Sucesso e, acima de tudo, agradecemos pela rica contribuição que dão ao nosso setor cultural e criativo em Moçambique e em África. Até a próxima. Obrigado. Obrigado também aos nossos telespectadores. Ficamos mesmo por aqui. Boa semana a todos. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música.